Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem feliz com a oportunidade de aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Eu estou aqui meditando no livro de Atos, capítulo de número 16, ali a partir dos versos 16, até o verso de número 34. Nós não vamos ler todo esse texto, todo esse capítulo aí, porque se constitui num grande volume e nós não teríamos tempo para falarmos sobre todo ele. Mas eu quero aqui explanar com vocês o conteúdo aí deste capítulo nesses versos. Os versos 16 até o verso 18 descreve aí a cura de uma jovem adivinhadora, que andava atrás de Paulo ali clamando, seguindo Paulo, e então Paulo repreende e o espírito sai daquela mulher. E aí, essa mulher que era adivinhadora tal, ela era um objeto de manobra de algumas pessoas que ganhavam dinheiro com ela. E então isso fez com que esses senhores que lucravam com essa adivinhadora ficassem irados com Paulo, bravos com Paulo. Foi o que acabou levando Paulo à prisão. E então Paulo vai ser lançado numa prisão. E é o que nós temos aqui. Os versos de número 23 diz assim, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. A sequência que nós temos é no verso 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E o episódio que nós temos na sequência, a partir do verso de número 27, é que houve a conversão do carcereiro. O que nós podemos pensar dentro desta passagem, dentro desse texto que nós acabamos de ler? A primeira realidade é que Paulo e Silas estavam realmente em apuros. Haviam 3 tipos de prisão romana, Uma delas, que é chamado de comuniora, tinha ar fresco e as pessoas até podiam caminhar e até recebiam visitas. A segunda era chamado de interiora, que provavelmente é a que Paulo estava. E nessa não havia nem luz, nem ar fresco, ela era subterrânea, era fria, era úmida. E ela tinha lugares, buracos para colocar os pés, as mãos e às vezes até a cabeça dos prisioneiros. Então, assim, cada movimento que o prisioneiro daquela prisão, daquele modelo de prisão fazia, era uma tortura para ele. muito provavelmente, Paulo e Silas estavam nesta, porque diz que levaram, e o amarraram, os guardaram ali, prendendo os pés no tronco. Me parece que fosse esta a prisão que Paulo estava. Mas isso aí independe, prisão é prisão. Nós nascemos para vivermos ao ar livre, desfrutando das bênçãos de Deus. Então qualquer prisão que seja, seria um objeto de tortura para nós. Mas o que eu quero pensar com você aqui, nesse texto, é que diante daquelas circunstâncias, diante daquela situação, Paulo e Silas poderiam ter desanimado da vida. Porque eles estavam ali, eles chegaram naquele lugar, porque Deus o havia ordenado para que fosse para lá. Ele estava cumprindo a vontade de Deus. Paulo não estava preso porque ele era um arruaceiro. Silas não estava preso porque era um amigo arruaceiro de Paulo. Não, eles estavam presos porque Deus tinha os convocado e chamados para um ministério. Eles estavam presos porque estavam cumprindo a palavra de Deus. E que lições nós podemos tirar dentro desse texto com o episódio da prisão de Paulo e Silas? A primeira grande lição é que o sofrimento ele pode ser uma boa oportunidade para testemunharmos de Jesus Cristo. Ora, Paulo e Silas poderiam ter ficado reclamando, murmurando, praguejando contra Deus, falando mal de Deus, ali naquela prisão. Mas ao invés disso, eles não
o fizeram. Ao invés disso, eles começaram a cantar louvores, eles começaram a adorar a Deus. Essa é a primeira grande lição. A segunda grande lição que nós percebemos nesse texto tem muito a ver com a primeira, que é: mesmo em sofrimento físico, o nosso coração pode estar diante do trono de Deus. Paulo e Silas estavam com as costas dilaceradas pelos açoites, estavam com os pés acorrentados, as mãos acorrentadas, as posições que eles estavam eram humilhantes para eles. Mas ao invés de reclamarem, ao invés de entrarem em desespero, eles preferiram louvar a Deus. Por isso, não interessa onde você está. O que realmente faz diferença é com quem você está. E se você está com Deus, tudo ficará bem. A terceira grande lição que nós temos dentro dessa porção do texto é que, no momento mais agudo do sofrimento, é também o melhor momento para irrompermos em adoração a Deus. Paulo e Silas começaram a orar e cantar louvores ao Senhor à meia-noite. Eles estavam na prisão, eles não estavam numa balada, mas eles começaram a cantar. Eles estavam com as mãos e os pés presos, eles começaram a cantar. Eles estavam com as costas todas cortadas pelos açoites, pelos chicotes, mas eles começaram a cantar. Eles começaram a adorar a Deus e louvar a Deus. E então, não há desculpa para nós. As lições que Paulo e Silas nos deixam é que, independentemente de onde nós nos encontramos, é possível fazermos a vontade de Deus. Independentemente de onde estamos, é possível adorarmos a Deus. Independentemente das circunstâncias que se levantam contra nós, elas podem ser revertidas para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que, independentemente de nós, Deus continua agindo, Deus continua planejando e Deus continua controlando a história. Então, descanse no Senhor. Não importa como está a sua situação neste momento, se de crise, se de perseguição, se de medo, eu quero convidar você a, neste momento, fazer como Paulo e Silas. Ore ao Senhor e louve ao Senhor e deixe os resultados nas mãos do Senhor. Bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.